De lá, acabou recolhendo dezenas de produtos lácteos, como queijos e também iogurte, depois que um surto de listéria em vários estados, que levou a 23 hospitalizações e 2 mortes, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Para a gente conseguir entender de fato o que é esse surto, eu vou conversar agora com a Clarissa Barreta. Ela é professora e doutora em microbiologia de alimentos. Clarissa, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Ontem nós comentamos sobre esse recolhimento dos alimentos, mas eu queria entender do que nós estamos falando. Qual é o risco para a saúde, para quem teve contato com esse alimento? Daqui a pouco eu também vou perguntar, porque nós estamos falando aqui de alguns específicos, mas essa contaminação pode acontecer por outros meios. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, do que nós estamos falando? Qual o risco para a saúde das pessoas que podem ser infectadas nesse momento nos Estados Unidos? Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Record News. É um prazer estar aqui. Então, o grande risco, trouxe até aqui um modelinho de Listeria monocytogenes. Essa bactéria é uma bactéria que ela tem uma característica de conseguir passar a barreira placentária, hematoencefálica e também intestinal. Isso faz com que ela seja especialmente perigosa para gestantes, pessoas idosas, né? Então, que tem um sistema imune comprometido, acaba sendo muito mais perigosa. Em adultos saudáveis, ela costuma causar sintomas mais leves, né? Mas o risco acaba sendo muito mais associado, então, aos idosos, às crianças, recém-nascidas em especial, e às gestantes. Quando a gente olha para essa contaminação, professora, eu queria entender um pouco dos sintomas. Eles têm um tempo, né? É possível esperar até quando eu estava acompanhando ali que foi divulgado, inclusive um tempo longo, que chega ali a quase 2 semanas para alguns dos casos. O que esse paciente ele começa a apresentar depois dessa infecção? Então, esse detalhe até do tempo é um detalhe muito importante de ser frisado, porque os surtos relacionados à Listeria monocytogenes costumam ser surtos muito longos, Rafael, justamente porque o período de incubação, que é o período desde a gente consumir o alimento até começar a ter os sintomas, pode levar até 90 dias. Então, possivelmente, nesse surto americano, a gente vai ver novos pacientes ainda aparecendo. Mas, em geral, por exemplo, né, febre, alguns sintomas mais globais que podem até ser confundidos com uma gripe, indisposição, né, acabam gerando. Não são sintomas tão específicos, né, tão característicos, clássicos. A gente olha, a gente mostrou no caso dos Estados Unidos ali vários produtos lácteos. A formação nesse produto, quando a gente fala da listéria, nós estamos falando, é um prazo de validade que ele pelo menos não é respeitado. Como que acontece aquela formação para que chegue num quadro como esse? Como que essa contaminação chega no alimento e de alguma forma, que nós ainda tentamos entender nos Estados Unidos como isso vai se comportar, afeta a vida de tantas pessoas? Sim, essa é hoje uma das bactérias, Rafael, que eu diria que são, assim, das mais perigosas mesmo hoje dentro da indústria. Por quê? Uma das características dessa bactéria é gostar do frio. Então, ela é muito presente nos alimentos que ficam sobre refrigeração. Mesmo que eles estejam dentro do prazo de validade, o que possivelmente, claro, está sendo levantado, né? O que causou esse surto especificamente, mas a gente teve surtos em milkshake em agosto de 2023 nos Estados Unidos com 3 mortes. Tivemos surtos, né, em outros países com queijos e outros produtos como salmão defumado. Então, está presente geralmente nos alimentos que a gente chama prontos para o consumo, que são aqueles alimentos que têm uma vida de prateleira, em geral, superior a 5 dias. Mesmo dentro do prazo de validade, é possível que essa contaminação tenha acontecido no ambiente produtivo desse queijo, e aí essa bactéria, que inclusive forma biofilmes, como se fossem crostinhas nos equipamentos, nos utensílios, ela acaba indo parar nesse queijo, e mesmo dentro do prazo de validade pode acabar contaminando as pessoas. Por isso que o controle no ambiente e nos produtos é tão importante, inclusive aqui no Brasil, a gente controla essa bactéria também. Clarice, estamos de olho. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui trazer alguns pontos e também esclarecimentos, entendermos o que está acontecendo nos Estados Unidos e também um alerta que é sempre necessário quando a gente olha para o bem-estar, não só nosso, mas também de todos que nos rodeiam. Muito obrigado por falar conosco. Com certeza, eu é que agradeço. Uma boa noite para todos. Boa noite, até mais.